Vamos agora estudar o procedimento quando temos fontes de corrente controlada no circuito. A principal diferença é que o valor da fonte agora ela depende de uma das incógnitas do problema. Aqui nesse caso ela depende do valor de V1, a tensão nesse resistor. No caso de fontes independentes nós sabemos o valor da corrente. Por exemplo, aqui seria 1 ampere, mas aqui depende do valor dessa tensão. Será uma constante de proporcionalidade, aqui beta, vezes V1. Bom, o procedimento é muito parecido, nós vamos apenas adicionar uma etapa aqui intermediária. Para cada fonte de corrente controlada, nós vamos escrever a variável de controle em função das tensões nodais. E aqui há duas possibilidades. A nossa fonte de corrente é controlada por tensão ou a nossa fonte de corrente é controlada por corrente. Tá? Então, nesse primeiro caso aqui, eu coloquei aqui a nossa fonte de corrente que está em algum lugar do nosso circuito e aqui ela é proporcional a uma tensão VC. E essa tensão VC estará sobre algum outro bipolo. Aqui eu coloquei um resistor do meu circuito. Esse resistor está conectado aos nós I e J e aqui eu já marquei quais são as tensões nodais do circuito. Então, note que o valor dessa corrente será G vezes VC, porém VC, a partir daquela tabela que nós construímos no passo 2, nós saberemos que VC será EI menos EJ. Então será G vezes EI menos EJ. Se a fonte for controlada por corrente, note que essa corrente aqui é beta vezes uma corrente de controle IC, e essa corrente de controle IC está sobre algum outro bipolo do circuito, por exemplo aqui nesse resistor, a expressão será beta vezes IC, porém IC, como é a corrente sobre esse resistor, nós podemos aplicar a relação tensão-corrente aqui. Então IC será G vezes V. Então V é a tensão nesse resistor e G é o valor aqui da condutância. E agora sim, nós podemos usar aquela tabela que determinamos no passo 2 e nesse caso aqui V será EI menos EJ. Então, ao final, nós sabemos que o valor da corrente dessa fonte será beta vezes G vezes EI menos EJ. Vamos resolver esse exemplo aqui para a fixação dos conceitos. Então, aqui eu tenho uma fonte de corrente controlada e o valor dessa corrente será beta vezes I2. I2 é a corrente aqui no resistor 2. Então, aqui na parte 1 eu já identifiquei quais são os nós e a minha referência. Eu vou usar esse nó aqui como referência. Então já marquei as tensões nodais. Já preenchi aqui a minha tabela que relaciona as tensões em cada um dos bipolos com as tensões nodais. O procedimento é exatamente o que nós fizemos no caso anterior. Note aqui que o que mudou agora essa fonte, a tensão VS2 será E2 menos E3, assim como foi feito anteriormente. Então aqui não há novidade alguma. Bom, aqui é a novidade quando temos esse tipo de fonte. Então nós vamos escrever a variável de controle, no caso aqui I2, em função das tensões nodais. Então aqui entra naquele segundo caso, em que a fonte de corrente é controlada por corrente. Então temos beta vezes I2, e I2, que é a corrente nesse resistor, será G2 vezes V2. Então está aqui, note que estou usando convenção de receptor. Então I2 é G2 vezes V2. E V2, observando na tabela anterior, deixa eu retornar aqui, V2 é E1 menos E2. Então basta substituir aqui e teremos beta G2 E1 menos E2. Agora podemos então passar para a parte 4, que é a aplicação da lei das correntes de Kirchhoff em todos os nós, exceto no nó de referência. Aqui vou fazer o passo 1 da etapa 4, então aplicando a lei das correntes de Kirchhoff nesse primeiro nó, nós vemos que estão saindo a corrente I1, está saindo I2 e está entrando IS. Então I1 mais I2 igual a IS. Aqui no nó 2 estão saindo I3 e I4, então aqui I3 mais I4, e estão entrando I2 e a corrente dessa fonte aqui, beta I2. Então I2 mais beta I2. E aqui nós já podemos substituir a expressão encontrada na parte 3. Nós vimos que beta I2 era beta G2 E1 menos E2. Note que já está escrito em função das tensões nodais. No nó 3, nós temos I5 e beta I2 saindo aqui. Então I5 mais beta I2 e entrando apenas I4. Então igual a I4. E aqui também nós podemos substituir a expressão que nós acabamos de determinar na parte 3.
Bom, agora resta apenas os passos 2 e 3 aqui da parte 4. Eu não vou repetir porque o procedimento é exatamente o mesmo. Nós vamos identificar em cada uma das expressões quais correntes envolvem resistores, aplicar a relação tensão-corrente em cada uma dessas correntes e depois escrever as tensões nos resistores em função das tensões nodais usando a tabela que nós vimos na parte 2. Procedendo como anteriormente, nós obtemos aqui 3 equações, com as 3 incógnitas E1, E2 e E3. Aqui eu montei a matriz na forma matricial e note que a matriz agora deixa de ser simétrica, porque ela apresenta esses termos aqui que envolvem a nossa fonte de corrente controlada. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado para montar esse sistema. Não é recomendado para o aluno iniciante tentar montar essa matriz diretamente, porque o aluno pode errar a posição onde tem que aparecer esse beta G2 e se tem que ser positivo ou negativo. Então, a minha recomendação é que você faça todo o procedimento, aplique a lei das correntes de Kirchhoff em todos os nós, siga todos os passos, obtenha as equações e aí sim resolva o sistema. Evite montar a matriz de uma vez só. Você pode usar aquelas propriedades da matriz de condutância para verificar se a parte das condutâncias aqui estão certas. Note que aqui temos termos positivos, termos positivos, e aqui estão negativos, etc. Mas tome cuidado, porque não é fácil identificar o que você deve colocar a respeito das fontes de corrente controlada. Uma forma alternativa de resolver isso é, ao invés de determinar a expressão beta e 2 em função das tensões nodais, é simplesmente chamar essa corrente de uma nova variável, I6, tá? Então, e você vai acabar compondo uma nova equação. I6 é igual a beta G2 E1 menos E2. E onde aparecia beta e 2 nas suas expressões, você coloca simplesmente I6. Então agora a sua equação, o seu sistema de equações tem 4 incógnitas e 4 equações. Você vai conseguir montar aqui o seu sistema. Note, entretanto, que as duas alternativas são idênticas, a menos dessa substituição de variável. Vamos agora estudar fontes de tensão. Vamos iniciar com fontes de tensão independentes. Aqui eu tenho um pequeno exemplo. Já identifiquei os nós 1, 2 e 3. Já escolhi aqui o meu nó de referência e indiquei as tensões nodais. Já indiquei também os sentidos de referência dos bipolos. E vamos aplicar a lei das correntes apenas nesse nó, no nó 2 aqui. Então, correntes entrando são I1 e IG e saindo I2. Então, I1 mais IG igual a I2. Em seguida, no nosso procedimento, nós aplicamos a relação tensão-corrente nas correntes que envolvem resistores, então R1 e R2. Tá? Então, I1 é G1V1, aqui em convenção de receptor, mais IG igual a G2V2, também em convenção de receptor. Em seguida, nós escrevemos as tensões V1 e V2 em função das tensões nodais E1, E2 e E3. Então, note que V1 é E1 menos E2. Então, V1 é E1 menos E2. E V2 será E2 menos E3. Então, V2 é E2 menos E3. Agora, perceba que a corrente IG, a corrente que percorre essa fonte de tensão, ela não some daqui. Não é possível escrever essa corrente aqui em função das tensões nodais. Por quê? Porque não existe uma relação tensão-corrente na fonte de tensão ideal. Fontes de tensão não apresentam relação tensão-corrente. Tá? Então, essa corrente IG é uma incógnita adicional no problema. Nós temos que determiná-la. Tá? Então, a cada vez que você adiciona uma fonte de tensão, uma nova incógnita vai aparecer, que é a corrente que percorre essa fonte. Então, temos que modificar o nosso procedimento para acomodar essa nova situação. Aqui está o procedimento. A única modificação é a inclusão de uma nova parte aqui. Tá? Então, o que vai acontecer é que para cada fonte de tensão independente que você encontrar no circuito, você vai escrever a tensão nos terminais em função das tensões nodais. Tá? Isso aqui será responsável por gerar novas equações para a solução do problema, já que você incluiu novas incógnitas. Vamos resolver esse exemplo aqui para a fixação dos conceitos. Então, esse circuito ele apresenta aqui uma fonte de tensão. Tá? Então, como eu tenho uma fonte de tensão aqui, eu vou adicionar uma incógnita às tensões nodais que devem ser determinadas. Na parte 1, aqui eu já identifiquei os nós, 1, 2 e 3, já escolhi meu nó de referência aqui, já coloquei o nome das tensões nodais, E1, E2, E3 e aqui a minha referência.
Também já escolhi os sentidos de referência para todas as correntes e tensões. Tá? E já montei as tabelas aqui que relacionam as tensões nos bipolos com as tensões nodais. Até aqui o procedimento é idêntico. Na parte 3 está a novidade. Para cada fonte de tensão no circuito, nesse caso aqui há apenas uma fonte de tensão, você vai escrever a tensão nessa fonte em função das tensões nodais. Então, pelo meu desenho, E maiúsculo deve ser E1 menos E3. Então, está aqui a relação. Esta relação pode ser usada como equação adicional para a solução do sistema linear, que agora conta com essa incógnita adicional aqui. Lembre-se que E maiúsculo não é uma incógnita, é o valor da tensão nessa fonte. A parte 4 é idêntica ao que já fizemos anteriormente. Vamos aqui apenas aplicar a lei das correntes em cada um dos nós. Então, começando no nó 1, nós temos correntes entrando IS e IE. Então, IS mais IE. E estão saindo I1 e I2. Então, I1 e I2. No nó 2 está entrando I2 e está saindo I3. Então, I2 é igual a I3. E no nó 3 estão entrando I4 e I3 e está saindo IE. Então, IE é igual a I3 mais I4. Note que a IE aqui será então uma incógnita, não será possível eliminar essa variável aqui das equações. Tá? Mas vamos proceder da mesma forma como anteriormente, vamos chegar nesse sistema de equações. Aqui nós temos agora 4 incógnitas, E1, E2, E3 e o valor da corrente IE. Certo? Então vamos precisar de uma equação adicional. Para isso vamos usar a equação que nós determinamos na parte 3. Aqui eu adicionei a equação E1 menos E3 é igual a E, então podemos agora resolver o sistema. Eu montei aqui na forma matricial, note que eu adicionei uma linha e uma coluna, porque nós temos agora uma incógnita adicional aqui no vetor. E perceba que agora que esse sistema aqui ele é híbrido, né? Porque as incógnitas são tensões nodais e também a corrente. Tá? Então, isso não é apenas o vetor de tensões nodais, tem uma variável adicional aqui que eu coloquei. Note mais uma vez que essa matriz deixou de ser simétrica. Tá? Essa última linha e essa última coluna faz essa matriz não ser mais simétrica. Tá? Então, eu não recomendo alunos iniciantes montar essa matriz diretamente. Eu recomendo você aplicar a lei das correntes de Kirchhoff em todos os nós, achar a equação adicional necessária, que vem da fonte de tensão, montar o sistema e aí sim achar a solução. Existe uma forma alternativa para a solução desse exercício quando o nó de referência está conectado à fonte de tensão. Para isso, vamos escrever a tensão nessa fonte em função das tensões nodais. Então teremos E é igual a E1 menos E0. Então E é igual a E1 menos E0. E0 é 0 porque é a nossa referência, então obtemos trivialmente E1 igual a E. Então a tensão nodal nesse nó sai quase que imediato. Tá? Então resta agora determinarmos E2, E3 e o valor da corrente IE. Para isso, podemos aplicar a lei das correntes aqui no nó 2. Então, corrente entrando I2, corrente saindo I3. Então, I2 igual a I3. Aplicamos a relação tensão-corrente nessas duas correntes que envolvem resistores. Teremos I2 igual a G2V2 e I3 igual a G3V3. Em seguida, escrevemos as tensões nesses resistores em função das tensões nodais. V2 será E1 menos E2. E V3 será E2 menos E0. Está aqui. Já sabemos que E1 vale E E0 vale 0. Então, nessa expressão, a única incógnita que aparece é E2, que pode ser isolada para determinar seu valor. No nó 3, temos correntes IS e I4 saindo e chegando temos I1. Então, I4 mais IS é igual a I1. Aplicamos a relação tensão-corrente nas correntes que envolvem resistores, que no caso aqui é I4 e I1, teremos G4V4 e G1V1. Escrevemos as tensões V4 e V1 em função das tensões nodais, então V1 será E1 menos E3 e V4 será E3 menos E0. Então substituir aqui, E0 vale 0, E1 vale E, então também tem uma expressão que a única incógnita é E3, então podemos isolar e determinar o seu valor também. Finalmente, agora basta determinar o valor da corrente. Para isso podemos aplicar a lei das correntes de Kirchhoff no nó 1 ou aqui no nó 0. Eu aqui nesse exemplo apliquei no nó 0, então correntes entrando I4 e I3 e
corrente saindo, IE. Então, IE é igual a I3 mais I4. Fazemos o mesmo procedimento, chegamos na solução aqui, IE em função de E2 e E3, que nós já determinamos. Se esse exemplo tivesse sido resolvido pelo primeiro método, nós obteríamos essa equação matricial para a solução. E note que a última linha aqui é exatamente aquela relação trivial. 1 vezes E1 é igual a E. Então, E1 igual a E. Tá? Isso resolve o exercício. Nesse terceiro exemplo, note que existem 3 fontes de tensão conectadas ao mesmo nó. Tá? Esse é um dos exemplos que é conveniente não adotar o aterramento como referência. Tá? Nesse exemplo, é conveniente adotar esse nó aqui como referência. Então, esse aqui será E0. Tá? Não importa se a fonte de tensão está conectada a esse nó pelo terminal positivo ou negativo. Tá? Por que isso é conveniente? Porque adotando esse nó como referência, a tensão nodal nesse nó, a tensão nodal nesse nó e a tensão nodal nesse nó serão determinadas de forma bastante trivial, como foi feito no exemplo anterior. Vamos ver isso. Escrevendo a tensão nessa fonte em função das tensões nodais, nós temos V1 igual a E4 menos E0. Nessa fonte, V2 é igual a I3 menos E0, que está aqui também. E V3 é E0 menos E1, que está aqui também. E0 é igual a 0, pois é a nossa referência, então obtemos E4 igual a V1, E3 igual a V2, E1 igual a menos V3. Então, das 5 tensões nodais E1, E2, E3, E4 e 5, determinamos de forma trivial 3 delas. Tá? Restam apenas determinar E2 e E5, que virão do procedimento usual, aplicando a lei das correntes de Kirchhoff aqui e aqui. Então, se você tiver um circuito com várias fontes de tensão conectadas ao mesmo nó, no nó comum, é conveniente usar esse nó comum como referência, porque vai facilitar os seus cálculos. Por fim, vamos considerar agora fontes de tensão controladas. Assim como nas fontes de tensão independentes, a fonte de tensão controlada também vai introduzir uma incógnita adicional, que é a corrente que percorre esse bipolo. Então, nós vamos precisar de uma equação adicional para poder resolver o circuito. O procedimento é praticamente o mesmo, vamos apenas adicionar um passo aqui. Então, para cada fonte de tensão controlada, você vai escrever a tensão nessa fonte em função das tensões nodais. Isso é igual ao que você fazia na fonte de tensão independente. Porém, aqui você vai também escrever a variável de controle, seja corrente ou tensão, em função das tensões nodais. Aqui nós temos duas possibilidades. Ou a sua fonte de tensão é controlada por tensão, ou a sua fonte de tensão é controlada por corrente. Vamos começar por essa. Então, aqui eu desenhei a sua fonte, que está em algum lugar do seu circuito. Essa fonte está conectando os nós K e L. E essa fonte ela é proporcional a uma tensão de controle VC. Então, a tensão VC estará em algum outro bipolo do seu circuito, por exemplo, aqui nesse resistor. Então, esse resistor está localizado entre os nós I e J do seu circuito. Então, você vai escrever essa expressão aqui da seguinte forma. Mi vezes VC, que é a tensão nessa fonte, é EK menos EL. Então, eu estou escrevendo a tensão nessa fonte em função das tensões nodais. Então, Mi vezes VC é igual a EK menos EL. E aí você vai escrever essa tensão aqui de controle VC em função também de tensões nodais. Então, se você olhar aqui nesse caso, nesse resistor, VC será EI menos EJ. Então, no fim, você fica Mi vezes EI menos EJ é igual a EK menos EL. Se sua fonte for controlada por corrente, primeiro você vai escrever a tensão nessa fonte em função das tensões nodais. Então, aqui R vezes IC é igual a EK menos EL. Então, esse procedimento aqui é igual ao que você fez aqui em cima. E agora você precisa escrever essa corrente aqui de controle em função das tensões nodais. Então, note que nesse exemplo aqui, essa corrente está sobre um resistor, então eu posso aplicar a relação constitutiva. Então, IC será G vezes V, e aí sim, V eu posso escrever em função das tensões nodais. Nesse exemplo aqui, V será EI menos EJ. Então, ao final temos RG, EI menos EJ é igual a EK menos EL. Vamos então resolver esse exemplo aqui.
Aqui eu já identifiquei os nós, já escolhi meu nó de referência e também já adotei os sentidos de referência para as tensões e correntes. Além disso, eu montei aqui a tabela que relaciona a tensão em cada um dos bipolos com as tensões nodais. E na etapa 3, nós vamos determinar a equação adicional necessária. Para isso, nós vamos escrever a tensão nessa fonte em função das tensões nodais. Então, RI2 será igual a E2 menos E3, está aqui. E agora resta escrever esta variável de controle I2 em função das tensões nodais. Primeira coisa, nós aplicamos a relação tensão-corrente aqui nesse resistor. Então, I2 será G2 vezes V2, está aqui. E V2, observando a tabela no passo 2, pode ser escrito em função das tensões nodais. Voltando aqui rapidamente, V2 é igual a E1 menos E2. Então, obtemos essa expressão aqui. Aqui eu só agrupei e deixei tudo em termos de E1, E2 e E3. E essa expressão aqui pode ser usada como equação adicional para a solução do sistema. A parte 4 não há muita modificação, vamos aplicar a lei das correntes em cada um dos nós. Então, nesse primeiro nó aqui nós temos entrando IS, e estão saindo I1 e I2, então I1 mais I2 igual a IS. No nó 2 temos entrando I2 e IE, e estão saindo I3 e I4, então I3 e I4 é igual a I2 mais I3. E no nó 3 aqui está entrando I4 e estão saindo I5 e IE. Então I5 mais IE igual a I4. Então estão aqui as equações, então basta seguir o procedimento como foi feito anteriormente para determinar as equações em função das tensões nodais. Fazendo isso, nós temos as três equações aqui provenientes das leis de corrente de Kirchhoff e aqui a equação proveniente da fonte. Então temos um sistema com 4 equações e 4 incógnitas que podem ser resolvidas. Uma vez mais, essa equação não é mais simétrica. Tá? Então, novamente, eu não recomendo ao aluno iniciante tentar montar essa matriz direto, porque você pode se confundir aí com os sinais das partes que não são simétricas. Aqui no final eu montei uma tabela que apresenta o procedimento geral da análise nodal, considerando todas as situações. O primeiro passo é identificar os nós e dar nome às tensões nodais. Vamos também escolher o nó de referência. Em seguida, nós vamos identificar as tensões e correntes nos bipolos, então nós vamos anotar os sentidos de referência para tensões e correntes no circuito. E vamos também escrever as tensões nos bipolos em função das tensões nodais. Aqui nós vamos montar aquela tabela. Então, para cada fonte de corrente controlada, nós vamos escrever a variável de controle em função das tensões nodais. Vamos também, para cada fonte de tensão independente, escrever a tensão nos terminais em função das tensões nodais. Isso vai resultar numa equação adicional que será necessária para a solução do problema. Também, para cada fonte de tensão controlada, nós vamos escrever a tensão nos terminais em função das tensões nodais e depois vamos escrever a variável de controle em função das tensões nodais. Aqui também nós obtemos uma equação adicional para a solução do problema. No passo 6, você vai realizar para cada nó do circuito, com exceção do nó de referência, o seguinte procedimento. Você vai primeiro aplicar a lei das correntes de Kirchhoff. Você vai verificar na equação que você obteve aqui no passo 1 quais correntes envolvem resistores e nessas correntes você vai usar a relação tensão-corrente. Aqui você vai eliminar as correntes nesses resistores e deixar em função da tensão nesses resistores. Em seguida você vai escrever as tensões nesses resistores em função das tensões nodais. Então aqui você vai usar a tabela que você obteve no passo 2. No final você vai ter um sistema de equações que pode ser resolvido. Então você vai obter um certo número de equações aqui no passo 6 e caso hajam fontes de tensão independente, fonte de tensão controlada, você também vai utilizar essas equações que você obteve no passo 4 e 5 para a solução. Após o passo 7, você terá o valor das tensões nodais e pode utilizar esses valores para resolver as etapas B e C que foram apresentadas no início da aula. Essas são as referências utilizadas nessa aula. Qualquer dúvida, entre em contato.